Bom dia a todos. Eu também gostaria de agradecer aqui já publicamente a Carileila por ter aceitado o convite de vir aqui e contribuir com a gente nessa discussão, que eu acho que de grande importância a presença dela, assim também como a do João, que nós convidamos aí e veio aqui somar e partilhar um pouco dos estudos que ele vem fazendo. Eu preparei um texto para ser lido, mas eu vou tentar não ler o texto e sintetizar as questões centrais para que a gente possa ter tempo aí para um debate. Tá? Com base na proposta de trânsitos e circularidade de significantes e sentido nas Amazônias e Américas, a ideia da nomeação como ato de colonialidade, eu estou partindo da proposição que encontra eco num dicionário analítico que nós estamos organizando, que deve, daqui até o final do ano, sair um primeiro fascículo. E ali eu produzi, então, ao longo refletindo uma discussão que vem acumulando dentro do grupo de pesquisa e nos projetos com os colegas com quem temos discutido, um verbete intitulado Amazonialismo, que se propõe a fazer uma leitura crítica de como que a Amazônia surge, de como que, em certo sentido, os próprios termos que temos utilizado no sentido de pensar as Amazônias, a partir da proposição que fez Carlos Walter, que foi incorporada por muitos de nós, mas também de Pan-Amazônia, esse sentido mais recente que nós temos apontado para congregar, para pensar as Amazônias para além das fronteiras nacionais, para pensar, por exemplo, caminhos que para nós muitas vezes passam despercebidos, como, por exemplo, os caminhos da própria castanheira, que é talvez uma das mais importantes árvores da região, que está presente em todos os países amazônicos que compõem essa grande Amazônia, essa Pan-Amazônia, e que a gente poucas vezes para discutir, para pensar. Inclusive, isso é foco de uma proposta de exposição que estamos montando. Essa exposição vai ser, naturalmente, em decorrência da própria falta de estrutura, de espaços adequados, ela se transformou numa espécie de um vídeo, vamos fazer ela na forma de vídeo. Tá? É um trabalho também coletivo, que a gente está tentando concluir agora, para pensar o que seriam, então, esses outros sujeitos, essas outras possibilidades de interpretação na Amazônia. Em síntese, a proposta do amazonialismo é discutir, fazer uma revisão crítica de toda a produção que tem no campo da história, no campo da literatura, da geografia, enfim, desses campos do saber que vem propagando, difundindo a noção de Amazônia há muito tempo. Naturalmente, aí eu pensando nos meios de comunicação, as artes, como um todo. Tá? Esse é um projeto um tanto ambicioso que nós começamos e, enfim, vai sair o primeiro fascículo agora com esse verbete. Eu vou começar a minha proposta aqui com um bordão que tem sendo utilizado há muito tempo, especialmente a partir de quando Foucault publicou As Palavras e as Coisas. E, em certo sentido, a gente tem utilizado o tempo inteiro, para muitas ocasiões e muitas situações, para pensar as coisas e pensar as palavras. Pensar o que são as coisas e o que são as palavras, e o que as palavras podem dizer e o que as coisas podem revelar. Um pouco essa ideia. Partimos da ideia de que as palavras em si, elas, a rigor, não revelam nada. As palavras em si, elas não falam de coisas que preexistem. As próprias palavras não preexistem no mundo, elas são formuladas a partir das próprias experiências culturais. As coisas que as palavras denominam, elas também não preexistem, a não ser que surja uma narrativa sobre elas. Então, estamos partindo dessa noção, dessa crítica, dessa ideia de que é possível trabalhar com relação a palavras e coisas, e aqui, naturalmente, já a partir de um ponto crítico que talvez muitos dos leitores de Michel Foucault não fizeram, que foi exatamente a pensar o que ele escreve na arqueologia do saber, deixando de lado a ideia do referente, deixando a ideia de que tem palavras que possam encontrar referente no mundo e que possa ter essa relação, em certo sentido, pacífica e harmônica entre as palavras e as coisas. Tá? Então, um pouco esse é o ponto de partida. Que percepção é essa? Que percepção crítica é essa que vai, então, jogar por terra ou deixar nas margens ou abandonar a noção de palavras e seus referentes, de palavras, conceitos e seus referentes?
ou de denominação de lugares, que é, no caso, a nossa proposta de discussão, tá? Denominação de regiões, denominação de cidades, de nações, de Estado-nações, e o seu referente equivalente a essa denominação. Então, um pouco é essa perspectiva que se tem aqui na proposição. O que nós temos, talvez mais conhecido nesse sentido, dos estudos que talvez deem conta de nos apresentar experimentos nessa direção, o mais antigo é o Orientalismo, do Eduardo Said, que é um livro de 1978, ele é publicado a primeira vez. Eu creio que a publicação no Brasil é de 1980, 87, a primeira edição, mas é um livro de 78, onde o Eduardo Said defende uma tese de que o Oriente é uma mera invenção do Ocidente e que o Oriente é uma espécie de catálogo daquilo que o Ocidente pensa sobre o próprio Oriente, no momento em que o Ocidente próprio está se constituindo enquanto também um campo de discurso. Esse é talvez o estudo mais conhecido, mais antigo, que traz um pouco essa percepção de abandono da ideia do referente e de pensar discurso, mas não de pensar discurso como um mero ajuntamento de signos, um mero ajuntamento de palavras, um mero ajuntamento de significantes e seus significados, mas de pensar discurso como prática, como uma intervenção prática, como uma prática discursiva, de pensar discurso como algo que produz o seu próprio objeto. Nesse caso, o Oriente é objeto de um discurso. A ideia do orientalismo é para mostrar esse Oriente é um discurso, é objeto do discurso, de uma prática discursiva, de uma intervenção que tece um lugar do mundo como se quer tecer, que tece um lugar do mundo para que as pessoas sejam da maneira como se quer esse discurso. E ele passa a ser naturalizado e, de fato, a representar o que seria, naturalmente, o seu equivalente nesse modelo tradicional, no sentido significante e significado. Um outro estudo que me parece também bem interessante de pensar nessas questões é a própria ideia de América Latina, do Walter Mignolo. O Walter Mignolo ele traz para a gente um livro que é publicado, a edição espanhola, a tradução espanhola é de 2005, e nesse livro ele traz a ideia de que não existe uma América Latina. Em primeiro lugar, que não existe uma América. Em segundo lugar, que não existe uma América Latina. E se a gente tem, ao longo do século XVI até o XVIII, a construção de uma América, de um discurso sobre a América, de uma prática discursiva que vai tecer esse lugar do mundo, aí por aproximadamente 3 séculos, a gente tem desde o século XIX até a atualidade, e aí desde o século XIX, a partir de meados da segunda metade do XIX, quando os franceses resolvem produzir uma latinidade para a América, a gente vai ter, então, a produção de uma latinização desse lugar. Um lugar que, para nós, parece ter nascido desde sempre como América e que parece ter nascido desde sempre como América Latina, né? Já não se fala mais de América, de lugar na América. Toda vez que falamos de América, nos referimos imediatamente, no senso comum, à América do Norte, a ideia que vem, né, aos Estados Unidos, em especial, e o resto seria América Latina, naturalmente, excluindo o Brasil, que tem crise de identidade, ora é latino-americano, ora não é latino-americano, e os brasileiros também vivem dessa crise. O fato é que nós temos aí uma extraordinária naturalização de um discurso produzido ao longo de 4, 5 séculos. A latinidade ainda está em produção. A latinidade ainda é um problema, né? Ainda, se a gente procurar o sentido, o conceito de América Latina, ainda é um problema nas próprias instituições e organismos internacionais que tratam de definir, de catalogar, de rotular, de hierarquizar esse lugar e o seu papel, a sua condição no mundo, né? O seu papel social no mundo do capitalismo, né? O foco, portanto, do Walter Mignolo é movimentar com essa crítica, movimentar com essa reflexão, num estudo também extraordinário que capta esse sentido da produção discursiva enquanto prática, né? Já foi para o espaço há muito tempo, naturalmente, a noção de referente. O outro estudo que me parece ser mais próximo de nós e mais conhecido é o do Durval Muniz de Albuquerque Júnior, que trabalha na mesma direção e mostra para a gente como que, a partir do final da década de 10, e aí a partir de 1918 especificamente, nós temos no Brasil a construção extraordinária de uma região que até então não existia. Até então nós temos um Brasil marcado por uma divisão muito clara, muito nítida entre norte e sul,
Nós temos até um certo momento as capitanias do norte, que depois vão virar estados do norte, né? E o sul, naturalmente, que equivaleria à outra metade do Brasil, onde, evidentemente, vai estar a produção cultural, a circulação cultural, o poder, enfim, aquilo que, no âmbito nacional, coloniza as periferias, seria o centro, né? O Durval, portanto, mostra que Nordeste é um lugar, antes de ser Nordeste, é um lugar nordestinizado, que pessoas nordestinas, antes de serem pessoas nordestinas, são nordestinizadas. E são nordestinizadas a partir de construções que permeiam toda a produção literária, cinematográfica, musical, enfim, o campo das artes talvez o mais fértil disso, mas também sentimentos, poderosos sentimentos que te vinculam a um Nordeste, a uma lógica de Nordeste. Um pouco esses sentimentos que parece que brotam imediatamente na memória melancólica, nesse apego a um passado que surge, por exemplo, no inverno amazônico, né? Onde os nordestinos parecem morrer de saudade do seu lugar, morrer de saudade de voltar para esse lugar, de onde eles supostamente teriam saído, né? Na época das secas, no final do 19, se deslocado para esse lugar. E, evidentemente, os seus descendentes sofrem do mesmo mal, né? Melancolicamente choram, têm saudade de coisas que nunca viveram, que não existem, que nunca existiam, mas que estão ali naturalizadas na sua cabeça, na sua mente, na sua subjetividade, e que, naturalmente, resultado de uma extraordinária produção discursiva. Me parece que esses 3 estudos aí são os que dão para a gente, de maneira mais clara, o que de modo geral, Foucault traz na arqueologia do saber. Ao contrário do texto das palavras e as coisas, do qual ele procura se distanciar. Tá? Então, um pouco a reflexão que eu estou trazendo aqui para a gente discutir seria um pouco pensar isso, pensar de que maneira nós estamos colaborando para construir e reproduzir, ampliar e consolidar cada vez mais essa construção discursiva que nos torna agentes da nossa própria dominação. Mesmo quando acreditamos produzir o discurso crítico, somos agentes dessa própria dominação. Enfim, reproduzimos aquilo que nos torna colonizados, aquilo que colonizou a nossa subjetividade, aquilo que seduz os nossos sonhos, aquilo que nós acreditamos ser, de fato, o nosso mais profundo desejo, de ser a nossa mais profunda expectativa, que já faz parte dessa subjetividade produzida naturalmente como resultado desse discurso. Então, um pouco dentro desse campo teórico, desse campo de reflexão, vem essa ideia de a gente discutir o que seria então a Amazônia, o que seria essa perspectiva de um lugar Amazônia, aqui tratado naturalmente como uma ideia, como algo inexistente. O amazonialismo, então, no sentido da forma como nós temos olhado essa produção, essa extraordinária produção literária, artística, historiográfica, geográfica, antropológica, enfim, ela evidencia para a gente que nós temos nos mantido fiéis àquilo que a colonização estabeleceu para nós cumprirmos o lugar do mundo, o lugar de sujeitos colonizados. Um pouco a ideia seria a gente pensar, por exemplo, que a própria noção de Amazônia, como ela está produzida nos mapas, como ela vem grafada como um poderoso discurso nos mapas, ela parece nos pregar algumas peças e muitas vezes nós olhamos para os mapas e esquecemos que eles trazem são poderosos instrumentos de sedução e de consolidação desse processo colonizador. Eu escolhi para propor para vocês uma discussão com relação aos mapas, 2 mapas do Brasil, tá? Um especificamente do Brasil de 1823, ou de 1892, publicado em 1893, e um especificamente do Acre, esse lugar que estamos, portanto, dessa Amazônia que habitamos, que nós temos classificado como Amazônia Sul-Ocidental, pensando aqui o sul do Amazonas, uma parte de Rondônia, uma parte da Bolívia, uma parte do Peru, que nós chamamos de Amazônia Sul-Ocidental, que já é também a invenção da invenção, estamos reinventando as Amazônias, né, e reproduzindo o discurso. Um pouco seria, então, pensar isso a partir dos mapas. Esse é o segundo. Você poderia colocar o primeiro, André? É o anterior, do Brasil.
Aumenta no... Esse é um mapa de... Esse mapa foi produzido por uma comissão chefiada por um astrônomo belga chamado Louis Ferdinand Cruz. Não confundir com Gastão Cruz, tá? Esse Luiz Cruz, ele foi deputado e ele parece que foi convidado por ser um estrangeiro e, portanto, estaria fora das paixões, tá, que não interessavam muito ao governo Floriano Peixoto. Em 1892, após uma das rebeliões, das muitas rebeliões que os generais fizeram, os militares fizeram contra o governo Floriano Peixoto, ele constitui uma comissão para escolher o lugar, cumprindo aí, naturalmente, aquilo que estava previsto num dos artigos, me parece que o artigo 3º da Constituição Federal, para encontrar um lugar para instalar, para produzir, para fabricar a capital da República. Uma capital que deveria ser diferente da capital do Império, para apagar as marcas do Império, que era um fantasma na cabeça dos republicanos, especialmente republicanos do naipe do Floriano Peixoto, né? E, naturalmente, que fosse distante da costa atlântica, que pudesse servir como um lugar de proteção rápida, em que, em caso de invasão, o Estado brasileiro pudesse defender a sua capital para não cair nas mãos de inimigos. Daí a extraordinária ficção da produção de Brasília, da Constituição da capital federal, né, que não poderia mais ser o Rio de Janeiro, porque ela trazia velha imagem, né? Então, a comissão, ela instituída em 1892, ela aproximadamente um ano, durante um ano inteiro, até o final de 1893, ela vai percorrer mais de 5.000 quilômetros, levando aí uma bagagem extraordinária e muitos cientistas, astrônomos, médicos, geógrafos, engenheiros, uma comissão de mais de 21 intelectuais desse porte, os homens das ciências, que deveriam mapear o território, reconhecer o território, produzir um relatório sobre o lugar e dizer da demarcação do lugar exato onde deveria ser a capital da República, que esse mapa localiza aqui no quadrado aí, que é resultado da comissão. Esse mapa é o mapa oficial, está publicado numa edição bilíngue. Esse relatório está disponível na internet, tá? Em português e francês, e ele então localiza aqui onde seria a capital da República. Esse é o Brasil nomeado. Esse é o Brasil do discurso de 1893. Tá, e é esse o Brasil. Nesse Brasil, não existe o Acre. Não existe um lugar que parece que estava aqui desde sempre, né? Se vocês olharem, o lugar do Acre aqui é um vazio. Ainda eram terras desconhecidas. Eram terras não habitadas. Ainda eram terras de colônia, como diziam os espanhóis. Ou terras desconhecidas pelos tratados que dividiram o mundo em dois blocos, né? Especialmente o de Madrid, que diz claramente o que é da Espanha e o que é de Portugal, né? E o que seria colônia espanhola, o que seria colônia portuguesa, e depois o que seriam os estados, né? Que foram seguindo a tradição hispânica ou portuguesa, enfim, a tradição ibérica no geral na América. Vejam, o curioso nesse mapa do Brasil é que 1893, quando ele é publicado, portanto, pouco tempo antes da chamada Revolução Acreana, que o João estuda, né, ele não diz nada sobre esse lugar. Ele não faz nenhuma referência a esse lugar. A rigor, se nós formos trabalhar o sentido dos rios e as terminologias dos rios, nós ainda vamos encontrar, por exemplo, lá em cima, Rio das Amazonas. Em 1893 ainda tem uma crise ainda não tem a região amazônica. A região amazônica ainda está sendo construída. O sentido de região amazônica, essa que parece que quando Deus criou o mundo, Ele já criou a Amazônia, de tamanha naturalidade com que nós lidamos com esse lugar, nos sentimos amazônidas, lutamos pela amazonialidade, somos orgulhosos de Amazônia, pulmão do mundo, lugar do desenvolvimento sustentável. Tem uma pleiade de discursos que vão naturalmente reforçar essa extraordinária narrativa ou essa extraordinária produção discursiva desse lugar. O lugar que nós habitamos é um vazio. Me parece que nós, da Amazônia Acreana,
precisávamos discutir, dialogar sobre esse vazio, a partir de outra perspectiva, que não seja a perspectiva da narrativa, da tradicional narrativa do descobrimento, da anexação. Precisam pararmos e olhar para esse mapa, o mapa como um próprio discurso, não o mapa como um dado objetivo que está revelando, mas como um discurso que nos permite mergulhar nas terras discursivas que vão tecer daqui a pouco tempo, em menos de 3 décadas, o lugar acre, o lugar de cobiça, o lugar da guerra da borracha, o lugar que se torna o epicentro do mundo. Me parece que perdemos de vista isso ao lidarmos com a nossa produção historiográfica, geográfica, literária, sobre esse lugar Acre, esse lugar Amazônia. Esse mapa é um mapa que reflete não a invenção do Acre, mas a conquista do Acre. O Acre está a ser conquistado, portanto, o Acre está a ser descoberto. E é esse está a ser descoberto, ao invés desse está a ser inventado, que nós produzimos. A proposta aqui, seguindo o que está tecido na ideia de amazonialismo, na proposta teórica que vem lá do orientalismo, da ideia de América, da ideia do Nordeste, da invenção do Nordeste, é de fato pensar a invenção desse lugar. O que a invenção desse lugar estabelece para nós? E que condição se institui para nós que estamos nesse lugar? Então, é essa um pouco as questões que eu queria pensar a partir da proposta desse mapa. Pode colocar o outro? Esse é o mapa de 1923, tá? O Acre já com a divisão departamental, né? O Acre, evidentemente, aqui com os 4 departamentos, em 1923 tem os 4 departamentos, né? E o mapa, o Acre de 90 mil habitantes. É curioso isso, porque o censo de 1923, quando esse mapa é publicado, esse mapa é uma releitura de um outro mapa, que inclusive é utilizado na arte, com licença aqui, professora, é utilizado na arte do simpósio, que é esse aqui. É uma releitura desse mapa, né, do João Massot, né? Esse mapa, o do João Massot é de 1905, esse do Briguet de 1923, está no Atlas de 1923. Ele dá conta, pelo censo, de que o Acre tem, portanto, essa vasta região já inserida na narrativa nacional, já conquistada pela saga dos nordestinos, embora não tivesse Nordeste, preciso lembrar, né? Mas já tinha nordestino aqui no Acre, 1890, 1899, quando começa a luta dos heróicos nordestinos, não tinha Nordeste, mas já tinha nordestino no Acre, né? Que é esse paradoxo que a gente não para discutir, né? Portanto, já estava anexado e ele tem 90 mil habitantes. 90 mil habitantes é a marca histórica do que nos interessa discutir, no sentido de que não estamos trocando descobrimento ou anexação por invenção, meramente como quem troca de palavras com o mesmo sentido. Nessa ideia de substituição, aí seguindo essa linha teórica com a qual vimos pensando a questão, nessa ideia de substituição tem uma lógica epistêmica, uma base epistemológica, uma escolha epistemológica, de não reproduzir o rito da conquista, de não reproduzir o rito da colonização, porque o rito da conquista e o rito da colonização é o que torna sem história as populações que viviam nesse lugar, que torna sem nome as populações que viviam nesse lugar, que torna seus rios e seus lugares afetivos e de memória, e aqui, Carileila, pensando também a memória como relação afetiva com o lugar, que eu acho que é interessante, dentro dessa lógica motivacional, pensando essas afetividades que constituem os territórios humanos, as vastas territorialidades humanas. Essas vastas territorialidades afetivas, culturais, linguísticas, religiosas, elas não estão presentes no mapa. É um mapa de 90 mil habitantes, portanto, é um mapa da povoação dos departamentos, é um mapa da ocupação dos departamentos, como se isso estivesse vazio, e nós lidamos tranquilamente com isso, nós reproduzimos o tempo inteiro, nós recorremos aos livros e aos dicionários para reproduzir isso. É extraordinário como que nós não paramos para discutir, embora muitas vezes reconhecemos como reconheceram os viajantes europeus que tinha gente no lugar.
que esse lugar era habitado, nós reconhecemos. Olha, antigamente que tinha muita gente, eram tribos indígenas, nós até reconhecemos do alto da nossa bondade, mas continuamos reproduzindo o rito da conquista, a narrativa da conquista, da anexação, do ser brasileiro, do ser amazônico, do ser acriano, do ser amazônico acriano, ou do ser sul-amazônico, ou do ser pan-amazônico agora, que o que a gente reforça para ampliar a questão política de integrar a região. Você entende? Então, me parece que é essa a discussão central que está presente na proposta de amazonialismo. É de que maneira nós lançamos um olhar crítico para fazer implodir esse tipo de narrativa, com a qual nós temos que dialogar e não temos mais como fingir que elas não existem, porque nós somos parte disso. Me parece que o que está colocado aqui é a necessidade de uma reflexão crítica, não meramente de base terminológica, mas de base epistemológica, de escolha epistemológica, de escolha política, no sentido de responder a essas questões. Então, o que estaria por trás aí era pensar que esse lugar de cultura, esse lugar de história, precisa ser levado em conta, para que a gente não continue folclorizando os grupos sociais que sempre estiveram aqui. Porque, geralmente, quando eles vêm até nós, eles vêm folclorizados. Eles vêm, meio como uma condescendência que nós fazemos para isso. E aí, evidentemente, quando eu digo assim, nós, eu estou falando de nós, instituição, de nós enquanto sujeitos institucionais, dentro das escolas, da universidade, das igrejas, assim, desse aparato do Estado. Porque nós não estamos fora disso, né? Então, evidentemente que há estudos e práticas na contramão disso, e muitas, né? Mas me parece que é um pouco essa questão que está colocada. De que maneira nós reescrevemos as histórias desse lugar, ou desses lugares? De que maneira nós inserimos essas histórias, de fato, na nossa subjetividade, para varrermos do mapa essas noções que estão aqui plastificadas na nossa subjetividade, mais do que nos mapas, porque muitos de nós nem conhecem os mapas, nem lê os mapas. Se pararmos para ler os mapas, eles nos levam a uma percepção crítica. Ler, pensar sobre os mapas, pensar sobre essa extraordinária narrativa dos mapas. A gente faria uma reflexão crítica. A primeira vez que eu vi uma crítica sobre os mapas foi lendo o relatório do Rio Purus, de Euclides da Cunha. E me chamou a atenção porque nós fazemos a crítica de Euclides da Cunha como aquele que produziu não é invenção dele, tá? É bom lembrar. Já existiam em relação à América, em relação à África, em relação ao Oriente, vários estudos com esse título: Lugar sem História, Fora da História, Povo sem História. Assim, o Euclides da Cunha não inventa isso, ele não inventa a margem da história, ele apenas aplica para cá, fiel à escolha que ele fez, que ele já tinha, fiel àquilo que norteava o olhar dele. Portanto, quando ele diz a margem da história, não é só a margem da história republicana, porque nós estamos nos referindo a um grupo muito mais amplo de culturas que habitam esse lugar, que convivem, que territorializam esses lugares da Amazônia. Portanto, quando ele se refere ao Purus como a margem da história e a determinado grupo social do Purus como a margem da história, ele traz, portanto, essa marca do vazio que está presente na narrativa colonial. Vejam, a ideia de descoberta, ou a ideia de expansão colonial, a ideia de ocupação colonial, ela é seguida de maneira muito de perto, muito próxima, com um conjunto de outras ideias menores que vão dar sentido a essa ideia central. Uma delas é a do vazio e do deserto. O Euclides da Cunha, em suas cartas aos amigos, em suas cartas aos familiares, em suas cartas aos intelectuais da Academia Brasileira de Letras, enfim, ele, por diversas vezes, se refere ao deserto, que o seduz, que o atrai, que está no deserto, que ele tem destino ao deserto, etc, etc. Não é somente no relatório oficial. Nas casas, nos documentos mais pessoais, mais interpessoais, nas cartas ele se refere a esse lugar vazio, reproduzindo naturalmente toda uma série de relatos, que não são relatos do século XVI e XVII. Esse amazonialismo do qual eu estou me referindo e com o qual o nosso grupo tem se empenhado em pensar, não se refere ao 16 e ao 17, dos relatos fantásticos e fabulosos.
Não é esse período que estamos referindo. Se vocês observarem o que diz o Sérgio Barros de Holanda em Visão do Paraíso, ele já nos aponta uma coisa muito interessante. Antes dos espanhóis chegarem aqui, e dos portugueses, eles já encontravam Amazonas ou sonhavam em encontrar Amazônia em tudo que é lugar. Eles encontravam na África, encontraram no Caribe, encontraram em tudo que é lugar. Até se depararem, se vocês olharem o Sérgio Barros de Holanda, ele traz um conjunto de relatos que desde 1505 as Amazônias já aparecem em muitos relatos de viagem. Embora somente a partir de 31, a partir naturalmente do Cavarral, que ela vai ganhar forma, né? Embora o Cavarral seja muito claro ao dizer que, descendo o rio de Orellana, ele encontra as Amazonas. Ele não diz que está descendo o rio das Amazonas. A gente não atentou para isso, né? Portanto, o rio já tinha um nome. O rio já tinha, dentro da lógica que Calheiro vinha trazendo, da conquista, do colonizador, de nomear, de dar nome, de dar sentido, de dizer que ali chegou o civilizado, e de, portanto, nomear para dar posse, para tomar posse. Não estamos referindo a esse período, mas o período 19, dos extraordinários relatos de viajantes cientistas, que começa exatamente em 18, com a viagem do Lacandamine. O Lacandamine é o primeiro grande relato de um cientista empenhado em, de fato, com categorias da ciência como nós conhecemos hoje, com essa invenção da ciência, com o estatuto que ela tem hoje, que é lá datado, é da segunda metade do 18, é ele quem vai trazer um relato para a gente, para dizer, cientificamente, dessa região. Ele e uma dezena de outros cientistas que vieram com ele, embora a metade tenha morrido no percurso. O Lacandamine fica 10 anos na região, e quando ele vai embora, ele deixa um relato que eu acho muito emblemático para a gente pensar o que é essa reflexão que eu estou propondo, que nós estamos propondo sobre o amazonialismo. Eu destaquei do relato do Lacandamine apenas uma passagem para mostrar para vocês desse sentido que interessa discutir no amazonialismo, tá? Vejam, diz o Lacandamine: seriam necessárias, então, para dar uma ideia exata dos americanos, quase tantas descrições quantas nações existem entre eles. Entretanto, assim como todas as nações da Europa, embora diferentes entre si, em línguas e hábitos e costumes, não deixariam de ter algo em comum aos olhos de um asiático que os examinasse com atenção. Assim também, todos os indígenas americanos, de diferentes regiões que tive a oportunidade de percorrer ao longo de minha viagem, parece-me ter certos traços comuns e certas semelhanças. E ele vai listar os traços comuns e semelhanças. É isso que nos interessa. Ele diz: a menos por uma ou outra nuance, né, enfim, que um viajante pode não ter percebido, eles são providos de uma insensibilidade que constitui a base do seu caráter. Deixem aberto aos leitores a decisão de honrar essa sensibilidade com o nome de apatia ou aviltá-la com o nome de estupidez. Nasce provavelmente do número reduzido de suas ideias, que não se entende, além de suas necessidades, a justificativa dessa estupidez ou dessa apatia. São glutões até a voracidade quando têm com que se satisfazer, sóbrios quando a necessidade os obriga. Às vezes parecem não desejar nada, covardes e poltrões ao extremo, se a embriaguez não os transporta, inimigos do trabalho, indiferentes a todo motivo de glória e honra ou reconhecimento, unicamente ocupados do objeto presente e sempre determinados por ele. Parece que vivem na eterna infância, são limitados, para não dizer estúpidos, vivem um abandono simples, jogado à natureza, privados de educação e de sociedade, todos os americanos com os quais ele teve contato. Veja que interessante, a marca extraordinária do amazonialismo presente em muitos textos, né? Da ideia de incivilizado,
de sem humanidade, de cachaceiro, de bêbado, de preguiçoso, todo esse conjunto de rótulos, de adjetivos que vão marcar de maneira, feito uma praga, as populações amazônicas, em relatos, não mais de viajantes naturalistas, mas em inúmeros relatos de brasileiros em viagens por essa região e de brasileiros das cidades nessa região indo para o interior. De diversos estudos. O Terry Aquino, que é um antropólogo que vive aqui no Acre há vários anos, um antropólogo acriano, elenca, quando ele discute o processo de afirmação de autodemarcação de terra indígena e a luta dos indígenas pela terra no Acre e o reconhecimento da identidade indígena nos anos 70 e 80, ele marca para a gente praticamente 20 adjetivos, 20 estereótipos com que os grupos indígenas da região são tratados. Todos eles reproduzem essa marca do Lacandamine. Não era o Lacandamine falando. Era a sociedade local, a sociedade nacional falando. O último, para encerrar, André, o último desses relatos é do Bates, que também ficou, o Henry Bates, que ficou na região 10 anos. Assim como o Lacandamine, que permaneceu 10 anos em território americano, não só amazônico, o Bates também ficou 10 anos, e nesse caso ficou 10 anos na Amazônia. Quando o Bates foi embora, profundamente movido por um sentimento de apego ao lugar, o seu relato é altamente melancólico no final. Ele chega a dizer que quando ele sai da calha principal do Amazonas e quando o comandante anuncia que ele está entrando no Atlântico, ele chega a dizer: foi o dia mais triste da minha vida. Então, cheio dessas mágoas, ele relata esse processo e diz que após um período de vivência em Londres, ele diz, já refeito, né, que os indígenas desse lugar são selvagens que gozam de liberdade. Na verdade, estou usando selvagem para não dizer estúpidos. Portanto, cheio de amor ao lugar, ele não perdeu de vista a estupidez desse homem e diz que esse homem amazônico vive abandonado à simples natureza, privado de educação, de sociedade e cultura, privado de humanidade. É essa a construção extraordinária do discurso sobre o lugar. O discurso que está no intérprete da Amazônia, Cruz da Cunha, que eu não preciso ler porque vocês conhecem. Não é só no Judas das Velhas, está no relato do Purus, está nas cartas, está em toda a escrita que ele faz sobre esse lugar. Ele ignora como lugar de cultura, ele ignora como lugar de produção. Portanto, vejam, me parece que reproduzimos essa interpretação e fazer uma crítica desse amazonialismo, pensar esses textos fundadores das nossas interpretações, pensar esses olhares que governam as nossas subjetividades, passou a ser uma questão fundamental para desmontarmos a América, para desmontarmos latinidade americana, para desmontarmos a Amazônia, desmontarmos a acreanidade, essas condições de Amazônia que temos aqui sob esses rótulos, né? Aparentemente inocentes e aparentemente criados por Deus desde que Ele criou o mundo, né? Esquecemos que isso faz parte da secularidade dos homens. É um pouco essa a ideia que a gente tem de pensar, portanto, no enfrentamento com essas terminologias, com essas formas de denominação, forma de nomeação, enfrentar a subjetividade colonizadora que permanece nos nossos olhares, apesar dos tempos. Tá? É isso.